Olá, boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo a esta conversa finissage da exposição No Meio do Caminho. Tinha um osso no meio do caminho, de Pedro Valdez Cardoso, que me convidou para escrever um texto deste catálogo, e já há muito tempo que nos conhecemos e que eu acompanho o trabalho do Pedro, e foi um enorme prazer voltar a pensar sobre o trabalho e voltar a sentar-me. Esse é o primeiro texto de catálogo fora que eu volto a escrever, portanto foi assim um momento importante também para o meu trabalho. Obrigada, Pedro e Carlos, por este convite para escrever para este catálogo. Gostávamos de falar um bocadinho sobre a exposição. Bem-vinda, Leonor. Mas tínhamos uma pessoa, também é assim, não é? Gostava que falasses de esta série, que se une numa série de um conjunto de trabalhos com muitos anos de separação entre eles, e gostava que tu falasses um bocadinho do princípio da série, da evolução da série, como é que ela chega até agora a ser toda exposta neste momento. Bom, boa tarde, obrigado pela vossa presença, obrigado por teres aceito o convite para escrever e obrigado, Carlos, por esta colaboração. Este trabalho tem início exatamente em 2004, quando me fazem um convite para fazer um trabalho para um livro que iria ter projetos artísticos, ou seja, portanto, projetos de arte concebidos que iriam ter só a visibilidade, iam ter esse formato. E que tinha, de algum modo, a ver com um certo cosmopolitismo, esse livro. E eu andei uns tempos a pensar à volta desta coisa das cidades, e eu sempre tive um grande fascínio por mapas, mas já lá vamos. E foi quando eu tive esta primeira vontade de fazer, porque eu uso em algumas esculturas, como sabes, mapas que compro e que depois, enfim, faço objetos com eles. De construir eu esses mapas. Também tenho um grande fascínio por ossos e por estruturas ósseas, que não relaciono com a ideia de finitude ou de morte que normalmente associamos. E então surgiram estes primeiros desenhos, que eram uma espécie de desenhos topográficos de cidades, com estes ossos que se interligavam e que já tinham não apenas ossos humanos, mas também ossos animais e até ossos de dinossauros. Portanto, havia já esta linha de tempo no próprio desenho. Esses desenhos, o que não acontece aqui nestes, tinham também alguns símbolos que encontramos nas cidades, de aeroporto, ou símbolos relacionados com museus, enfim, sinalética urbana. Sim. De outros espaços. Mas esses desenhos não estão na exposição? Não, esses desenhos, aliás, desapareceram. Esses desenhos foram feitos para esse projeto e eu, pronto, não sei onde estão, nunca mais os encontrei. Possivelmente foram deitados fora. Mas é o primeiro, é o ponto de partida do que aqui está. Sim. Depois, até o último trabalho que aqui está, penso que data de 2018, portanto, é um tipo de desenho e é um tipo de trabalho a que eu tenho vindo a recorrer. Pronto. E recorri com maior força em 2008, quando me proponho a fazer uma exposição que tinha por temática ou por... enfim, tinha por base iconográfica, se quiseres, os polos. Ainda não era necessariamente ou o Ártico, ou o Polo Norte, ou o Polo Sul, eram os polos. Portanto, esta coisa aquilo que nós poderemos considerar as extremidades do planeta. Que foi, como nós conversámos, eu te disse, uma exposição para mim falhada. Sim. A única coisa que não foi falhada foram os desenhos que eu fiz desta série. Pronto. Portanto, interessava. Nessa altura usei também pela primeira vez o azul, que eu relacionava com os polos sem, na verdade, ter qualquer relação. Na verdade, era o azul, era uma memória de infância que eu tinha, porque eu tinha um quispo daquele azul, que tinha um urso polar. E daí a relação?
Mas também é engraçado, porque essas coisas Claro. da biografia, da história Aliás, pessoal. é muito presente na tua obra, a relação Sim, com a biografia. é, mas é sempre tão camuflada que nunca se Só percebe. quando tu contas a história. Exato. Mas assim, de forma assim, com estes apontamentos. E depois aparece o Ártico. Sim, mais tarde, o Carpe Diem Arte e Pesquisa em Lisboa convida-me para um projeto e eu decido voltar. Portanto, fiquei sempre com esse lado de insatisfação em relação a essa exposição. E, portanto, 7 anos depois, vou voltar a pegar neste tema não diria com um caráter mais científico do que da primeira vez, mas com uma pesquisa mais acentuada sobre as primeiras viagens, os exploradores, os artefactos. Portanto, havia uma ideia de museografia, uma museografia fictícia. Portanto, eu apresentei uma série de objetos como se fossem artefactos de uma expedição, mas que seriam visivelmente impossíveis de o ser. Havia mesmo, portanto, havia mesmo documentos, imagens documentais de várias exposições que eu refotografei, depois foram queimadas, enfim, portanto tinha este lado não só documental, mas mais científico e museográfico, sim. E, mais uma vez, voltei a apresentar num segundo momento, que essa exposição teve um segundo momento depois em Guimarães, com a curadoria do Nuno Faria. E aí o Nuno conheceu também estes desenhos e decidiu, e mostrámos uma grande série deles pela primeira vez. Não todos os que estão aqui reunidos, mas já um corpo significativo. E aqui é o momento em que voltas a juntar tudo que nunca tinha sido reunido? Não. Depois de 2015 eu ainda voltei a pegar em algumas coisas, porque depois estes desenhos são feitos com tudo, ou seja, com o que se tira, com o que se coloca. Ou seja, os desenhos são feitos, depois os desenhos, eu retiro coisas aos desenhos, não é? Rasgo-os, recorto-os, amachuco-os. Há coisas que muitos desenhos foram feitos com o papel de carbono e, portanto, eu uso todo o material, portanto, e alguns deles os negativos, os positivos, é? Sim, alguns eu retrabalho. Portanto, daí as distâncias de datas, portanto, são primeiras coisas que são feitas e depois eu volto a pegar nelas e altero-as. O que é uma coisa que eu não tenho não tenho esse método em mais coisa nenhuma que faça. Só mesmo mas só neste tipo de desenho, ainda por cima. O desenho nem sequer é muito uma prática habitual tua, nós conhecemos muito mais pela escultura. Não, eu tenho feito sempre. Assim, o objeto e a escultura são a minha prática mais corrente e mais comum, mas eu tenho bastante trabalho em papel. Se calhar estes desenhos também não são só desenhos, também são bastante escultóricos. Sim, há aqui muita forma de fazer muito próxima da minha escultura. Sim. Há a costura, que também está muito ligada, mesmo este lado quase de destruição do objeto também é algo que vem, não é? Esta ruína, esta ideia de ruína que também vem muito da minha escultura. Portanto, nesse aspecto são muito próximos. E até mesmo a questão do osso, dos ossos, que eu também tenho muito na escultura. Portanto, há muitas ligações. A preparar a conversa, estávamos a falar de como é que íamos enquadrar a exposição e era interessante, se calhar, o Carlos estava a dizer que era neste momento histórico em que estamos a falar e a ser gravados toda a eternidade, que devíamos falar de um momento muito interessante no trabalho do Pedro, que tem sido estas sequências de exposições. Para quem não acompanhou, o Pedro fez uma exposição na Galeria 111 em novembro, seguida logo por uma exposição na Galeria Fernando Santos a seguir, e agora é esta. Portanto, foram assim 3 momentos em que, como dizia o Carlos muito bem, que se podia ser uma mini retrospectiva em 3 exposições ou uma antológica. E se calhar podíamos falar da relação entre essas 3 exposições, apesar de serem completamente distintas. E para quem eu não via a exposição do Fernando Santos, mas a exposição da Galeria 111 era absolutamente extraordinária. E um momento muito interessante para perceber o trabalho do Pedro de uma maneira muito singular. E também tem um catálogo, portanto, também recomendo que vejam o catálogo da galeria dessa exposição, que foi, eu acho, das exposições mais
brilhantes que eu já vi, tuas, é mesmo extraordinário. Esta, claro, também, mas... Sim, diferente. Muito diferente, mas essa exposição foi muito surpreendente e se calhar podias fazer a relação... Eu acho que a exposição também é surpreendente naquilo que nós estamos habituados a ver. Sim. Portanto, podias relacionar esses três momentos. Bom, estas três exposições, elas não foram pensadas para acontecer tão próximas e com essa sequência. E são muito distintas as três, realmente. Por um lado é bom porque tu, com o tempo, acabas por estar muito conectado com um determinado tipo de trabalho, não é? Portanto, esses rótulos são quase impossíveis de fugir a eles. E estas três exposições são realmente muito diferentes. E também é bom para me desvincular de alguns rótulos, ou então para, não só para mim enquanto artista, também pensar outros caminhos e outros modos ou processos de fazer, mas para quem tem vindo a acompanhar o meu trabalho ou descobre pela primeira vez. A exposição da 111 é uma exposição, foi uma exposição muito pessoal para mim, quer dizer, o título História da Vida Privada não é meramente um fait divers ou uma provocação. A exposição da 111 foi quase uma antológica de todo o meu trabalho desde que eu comecei, ou melhor, antes de eu começar, porque o primeiro trabalho eu tinha 19 anos e, portanto, ainda nem sequer tinha considerava que iria ser artista, ou pensava nisso como venho depois a pensar mais tarde. E tem uma série de trabalhos que eu sempre fiz em paralelo com as outras esculturas e as instalações que são de domínio mais público e mais conhecidas, mas que iam ficando na gaveta do ateliê, que eu não mostrava, pequenas colagens, enfim, inúmeras coisas. Coisas muito rápidas, coisas menos conceptuais ou com menos preparo para as fazer, que são mais imediatas. Pronto. E a exposição reunia, portanto, um conjunto gigantesco, tinha 130 peças, de pequena escala, claro, que depois eram todas unificadas com uns grafites pelas paredes, que é uma espécie de papel de parede, que aí sim tinhas os títulos das minhas peças mais significativas, ou aquelas que estariam realmente numa antológica. No raisonné. Ou no raisonné, se fosse feito. E, portanto, tinha esse caráter mais intimista e até, talvez, surpreendente para muitas pessoas, porque tinhas depois também tantos modos de fazer. Quer dizer, estava lá tudo, quer dizer, não havia nada, nenhuma técnica, acho eu que possamos assim pensar, pronto, não havia nada em bronze, mas... Ainda. Pronto, ainda. O que eu acho curioso entre estas duas exposições, eu não tinha pensado muito nisto, é que as duas falam de um grande espaço de tempo, de trabalho, alguns vistos e muito não vistos, sendo elas absolutamente diferentes, mas há alguma coisa em comum, de facto, entre estas duas exposições? Sim. Aliás, se há alguma coisa comum nestas três, será entre a primeira a de Fernando Santos é bastante diferente. Sim. A do Fernando Santos é uma exposição com trabalho novo, trabalho que tem no máximo, a peça mais antiga talvez 1 ano e tal, 2 anos no máximo, portanto... Mas é uma exposição nova, uma exposição essencialmente de escultura e, portanto, feita para aquele espaço, enfim, com outras características, muito mais próximo daquilo que eu tenho vindo a fazer. Esta exposição liga-se com a 111 por esse lado de caráter de antologia que possa ter e por reunir trabalho com um período de tempo tão distinto e tão longo. Se bem que eu aqui quis fazer exatamente o oposto da 111, não há grafites. Que tinha uma atitude um bocadinho mais punk, se quiseres, e quis fazer uma coisa muito clássica. Sim. Um dos rótulos que tens no teu trabalho é a relação com a história. Lembro-me de uma peça que trabalhámos juntos, que foi o peso da história, inclusive, que fizemos no Museu da Presidência, nos Jardins da Presidência. E a relação com a história é algo que tem sido muito presente no teu trabalho, daí os ossos, daí as caveiras. E aqui é muito forte essa relação com a ideia de uma construção de uma história também fictícia. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, a história... Eu recorro muitas vezes à história como ferramenta de trabalho, seja a história da arte, seja a história das ideologias.
assim, eu poderia dizer que o futuro não me interessa nada, mas é apenas porque o futuro enfim, é uma coisa que não existe e, portanto, o que é que existe? Existe a história e o presente estamos a vivê-lo, portanto, também nunca temos realmente consciência disso e, portanto, o que existe é o passado e quer o presente, quer o futuro é sempre construído com o passado e, portanto, o passado é sempre... Eu não sou nada da ideia de... Há muitas pessoas que acham que, mesmo num nível mais mundano, que o passado não interessa, quer dizer, eu não concordo. É por isso que também tenho muito esse processo no trabalho, que é avançar, mas também recuar, olhar para trás, ver o que se fez, e gosto de artistas que têm essa forma também de trabalhar. Sim, que às vezes é muito engraçado, 20 anos depois, ver quando estava a trabalhar na exposição da 111, percebi muito isso. Como estive a fazer uma investigação ao meu próprio trabalho. Descobri imensos cadernos com projetos e com ideias e com coisas que eu venho a fazer mais tarde, já não me lembrando daqueles apontamentos, com algumas diferenças que o tempo traz, e isso é muito engraçado. Portanto, o passado é importante, não só a nível da minha vida pessoal, mas como ferramenta de trabalho tem sido sempre... Muito fundamental. Sim. Queres falar um bocadinho sobre estes mapas que tu desenhaste, Bom, Pedro, arqueólogo? Há esse fascínio pela cartografia, que pode ser um gosto, meramente uma coisa retinal, porque é bonito, porque eu gosto. Pronto, mas é mais do que isso, não é? Sim, é mais do que isso, mas eu tenho grande dificuldade em ler mapas. Porquê? Porque sim, porque fui disléxico em criança e há muitas coisas que são básicas para muita gente que para mim são altamente complexas. E eu tenho grande dificuldade de orientação, mesmo em mapas simples de cidade, quando vais de férias. Mas tenho sempre um grande fascínio pelo grafismo, pela forma como se representa, por tudo. Estes mapas são mapas que não levam a lado nenhum, nem situam nada, quer dizer, estão mais próximos, se calhar, do levantamento arqueológico, não é? Das ossadas. Aliás, eles parecem bastante desenhos de campo arqueológicos, nós falámos sobre isso. As grelhas, é daí que vem, das grelhas que se desenham, não é? Com a linha, para poder reproduzir esse desenho. Quer dizer, os mapas têm sempre esse lado que é o do conhecimento, não é? E também estão muito ligados a esta ideia da construção de verdade, enfim, que são tudo coisas que eu tenho, de algum modo, também vindo a desconstruir no meu trabalho. Sim, nós falámos sobre isso, ou escrevi sobre isso no texto, que foi uma descoberta recente minha, de o mapa que nós olhamos e vemos todos os dias como o mapa mundo, e que conhecemos todos como o mapa mundo, é um mapa de 1538, acho que eu não posso estar errada na data, mas é um mapa do século XVI, desenhado por um senhor chamado Mercator, e que é um mapa que foi feito para ajudar a navegação marítima. Portanto, o mapa que nós olhamos hoje, e achamos o mapa mundo, é um mapa do século XVI, depois do mundo e é um mapa cheio de erros. E há várias ideias de como mudar este mapa, e muitos artistas têm trabalhado a pensar da verdade dos mapas, que na verdade são umas construções como estas. Claro. E o mapa que nós achamos que... E nesse mapa, a Groenlândia é gigantesca, e na verdade ela é mínima, e a África é mínima, e ela é muito maior. E é uma série de preconceitos e de pensamentos geopolíticos que advêm deste olhar e deste interpretar o mapa, que na verdade são preconceitos e não são real. E a Mona Hatoum fez um mapa, desenhou um mapa que é uma nova projeção de que seria um mapa mais atual do mundo, e é absolutamente chocante. A Península Ibérica é gigantesca, não é? Nós afinal não somos, é maior do que a Grã-Bretanha, portanto não somos tão pequeninos assim, não somos este país mínimo. E a parte sul, o hemisfério sul, é muito mais imponente do que o hemisfério norte, e de repente todas estas diferenças políticas, geográficas, sociais podem ser desconstruídas. Foi assim um grande choque quando percebi que via um mapa do século XVI e que era completamente errado. Portanto, falámos sobre isso,
e desta ideia da construção política, social, de que é um mapa, não é? Sim, pronto, para mim não foi surpresa, existe Eu é que um sou belíssimo mais livro que é ignorante. penso que é Zonas de Contacto, é um livro que a Eu Mamaus sei. editou É muito bom, é e verdade, vem lá um muito bom. texto sobre esse assunto Mas e eu eu não me tenho lembrava. usado, portanto, a cartografia ou os mapas enquanto ferramenta política nessas peças em que eu recorro mesmo aos mapas que compro e construo peças. Portanto, aqui é um pouco diferente, Sim. não é? Estes Não mapas são são políticos. mapas mentais, são ficções, portanto, é um pouco diferente. E é também o prazer do fazer, não é? Quer dizer, isto é do fazer Ou desfazer. ou desfazer, mas Tu falavas destes mapas como ruínas, não é? E, na verdade, tu constróis um desenho, ou os desenhos, e depois destróis. Queres falar um bocadinho sobre o processo de destruir e desfazer? sim, que é próximo ao processo que foi durante algum tempo o meu processo de escultura também, que tinha que ver com esse rasgar, não é? Com voltar a cozer depois de rasgado ou deixar rasgado. Porque há também aqui depois a criação de quase como como se fossem documentos, como se Quase verdade. pois, exato. Tem muito que ver com aquela ideia do museu, do museu fictício, do projeto do Ártico. E é curioso ser neste museu, no Museu das Comunicações, estamos a criar mapas que são falsos e que não comunicam nada, que não levam a lado nenhum e que criam espécies também, não é? Porque nós começamos a olhar e vemos uns esqueletos e umas ossadas e de repente percebemos que não é nada reconhecível, porque já são híbridos de imensas coisas. Sim, exato. Ou seja, não tens nenhuma estrutura humana ou animal completa. Elas são sempre depois misturadas, ou incompletas, ou misturadas em híbridos, como disseste. Houve uma série que não está aqui, aliás, que estão aqui 5 desenhos, mas que ela tem 25, portanto, há 20 que não estão, mas que estão na publicação. A que eu chamei mesmo o nome em latim Hixant Dracones, que quer dizer aqui há dragões, portanto, que era a designação na Idade Média das zonas desconhecidas pelo homem. Sim. Portanto, não se sabia o que é que existia ali, se havia civilizações ou pronto. E essa exposição que eu fiz só com esses 25 desenhos tinha mesmo esse título, mas que é um título que poderia ser para qualquer outro trabalho desta série. Não é? Esta ideia do fascínio por um desconhecido, que ainda há alguma também, coisa que ainda está por descobrir. Que é o fascínio também que existiu no homem do século XIX pelos polos, quer dizer, já não é o meu fascínio hoje por essa ideia de Ártico, se bem que é um pouco é um lugar sem fronteira, quer dizer, é um lugar onde é como se não tivesse tempo. E depois, se calhar um bocadinho utópico, não é? Um lugar utópico, onde tudo pode ser possível. Sem dúvida, sim. É o último lugar utópico no planeta. Nós falámos um bocadinho, quando estávamos a falar sobre este projeto, da visão também desta nova era do humano, em que nós estamos a transformar de tal maneira o planeta que se calhar daqui a uns anos estas ossadas podem ser verdade, portanto se calhar elas podem ser mapas de futuro, onde os homens e os animais já são um só. Sim. E se calhar se calhar estás a desenhar o futuro nesta nova era. Queria-te perguntar sobre os materiais que usas, porque à partida alguns são obviamente desenhos, mas muitos, quando começamos a olhar, são materiais não muito próprios de mapas. Sim, eu gosto muito de fazer assim por hipermercados, lojas de bricolagem, porque tenho fascínio por materiais e depois às vezes penso, vou usar isto, não sei como, mas depois um dia faz sentido usar aquilo. Neste caso, isto é essencialmente esponjas de limpeza e papel. Pronto, são os dois materiais principais que estão aqui. As esponjas de limpeza, porque eu encontrei aquelas esponjas de limpeza azuis, que tinham aquele azul, e que já tinham esta grelha. E era perfeito. E ao mesmo tempo é muito metafórica a ideia de uma esponja que limpa. É, porque sim, mas também absorve, quer dizer, portanto tem esta dicotomia que é interessante, não é? Portanto apaga, mas também absorve, quer dizer, tem as duas funções. Há imensos desenhos que estão lá absorvidos e que não conseguimos ver. Não sei se temos uma plateia espetacular. Composto. Super composta, se calhar podíamos abrir um bocadinho
perguntas, questões, comentários. Não acabaste por não falar muito da relação com as ossadas. Disseste que não tinha nada a ver com a Vanitas, mas não disseste, não desenvolveste. Neste caso, quer dizer, também tem, mas tem muito que ver com esta ideia de estrutura. Para já tem a ver com um gosto. Eu gosto, pronto. Podes. Mas tem muito que ver com a estrutura. Nós estamos somos tão pós-humanos já, que estamos tão desligados de nós próprios, não é? Do nosso... Não sei, eu às vezes gosto de fazer um exercício, olhar ao espelho e imaginar os órgãos e os ossos, não sei se é uma coisa estranha ou não de fazer, mas... E tenho sempre essa consciência da estrutura, do que nos suporta. E portanto, é um bocadinho... tem que ver um pouco com isso, não é tanto essa ligação, não é uma coisa fúnebre, não é uma coisa com esse lado ou gótico, ou romantizado, pronto. Tem muito que ver com esta ideia de estrutura. Eu acho que também tem a ver com a ideia de passado. Também, sim, de história, claro, com isso tudo. História, mas não sei. Mas também tem a ver com questões culturais, não é? No México, a relação, por exemplo, com os ossos é outra, claro. Ou com as caveiras, em muitas culturas um crânio é energia. Pronto, tem muito que ver também depois com... Alguns destes desenhos faziam-me lembrar danças macabras, assim, uma coisa meio carnavalesca ao mesmo tempo. Mas aí essas é sempre o momento do memória que tem, Claro. essas culturas. Sim. Aqui não posso deixar de dizer sobre esta exposição que é quase a crónica de uma exposição anunciada, porque o Pedro tem acompanhado o trabalho dele desde há muitos anos e há 5 anos atrás nós combinámos um dia fazer uma exposição e até que, quando menos esperávamos, a exposição aconteceu. E recordo-me, quando comecei a ver os trabalhos, ou recordei-me quando comecei a ver os trabalhos, de um momento marcante de contacto com a obra do Pedro, que tinha a ver com umas máscaras, não me lembro a que exposição é que foi, era uma série de máscaras que fizeste e depois eram acompanhados também por umas folhas de catálogos da Christie's Artes Primitivas, que eram também rasgados e... Umas colagens. Exatamente. Sim. Eu achei um trabalho fascinante e que na altura tu me falaste que eram trabalhos que tinham sido produzidos sobre uma, não gosto de usar a palavra influência, mas acaba sempre por ser influência de algumas leituras que fazias na altura sobre o Joseph Conrad. E de facto, quando eu vejo as tuas exposições, sejam elas quais forem, imediatamente remeto tudo para este universo. E estava há pouco, quando a Filipa estava a falar desta ideia dos mapas, aquilo que se chama a Terra Incógnita, que é quando não se sabia o que havia, chamava-se a Terra Incógnita, e aquilo preenchia-se com um grande branco, e precisamente num destes livros do Conrad, Coração das Trevas, há um momento em que o Marlowe, quando decide ir para o Congo, ele vai para o Congo porque havia ali um grande branco. Sim. E era esse branco que o atraía nesta deslocação que ele ia fazer. E eu tenho sempre esta percepção ao ver o teu trabalho, esta coisa da terra incógnita, que andas à procura de qualquer coisa que ainda não está lá e que ainda não foi descrito. Não sei se é apenas a leitura do espectador ou se tem alguma coisa de facto a ver com a forma como tu olhas para o trabalho e fazes depois uma abordagem criativa que resulta nisto que vemos. Quer dizer, o Conrad foi significativo num projeto muito grande que eu fiz, que foi uma trilogia, não é? E realmente essas colagens que tu viste foram feitas algures no meio dessa trilogia, que trabalhei nela durante 2 anos e tal. Não sei, não há muito aqui... Eu percebo o que tu dizes e faz sentido, mas eu não tenho essa coisa da procura do lugar do desconhecido. Não sei, eu agrada-me mesmo esta coisa do mapa que não serve para nada, que não é mapa. Eu gosto muito sempre desta ideia
de retirar, não é a funcionalidade às coisas, mas isso também já acontece na minha escultura, mas de subverter a sua função principal ou de fazer algo que parece um objeto utilitário de qualquer coisa e depois não é nada. Eu acho que vem mais desse cotidiano, aqui a questão dos mapas. Posso comentar uma coisa? É muito curioso que há uns anos... O espectador procura sempre Não, coisas mais. não, mas sabe, vou-te ler aqui uma citação que eu encontrei que achei incrível por causa do espectador. Portanto, vou ler, que é: o arqueólogo, à semelhança do visitante de uma galeria de arte contemporânea, procura compreender e decifrar o mundo material à sua frente, seja ele uma instalação artística ou os objetos, artefactos e edifícios revelados por uma escavação arqueológica. Nesta ideia de tu, como arqueólogo, temos que olhar para estes objetos e tentar interpretá-los desde o ponto de vista de onde estamos. Mas ia contar uma história que eu acho muito curiosa e que tem a ver com os buracos, não brancos, mas pretos. Mas nos inícios do século 2000 e pouco, um grupo de cientistas dos Kew Gardens anunciaram no jornal que descobriram a última zona por descobrir no mundo, que era em Moçambique. E eles descobrem porque havia um buraco negro no Google Maps que não tinha sido preenchido. E estes buracos também me fazem lembrar isso, que é a ideia de o que está por preencher. Se calhar ainda há sítios por descobrir no mundo, mas o Google Maps já mapeou bastante, já é difícil conseguirmos encontrar buracos negros. Não sei se querem fazer mais perguntas, questões, comentários. Esta tua exposição, em relação à da Cientioso, que são muito importantes, como há bocado disseste, vê-se que há um caráter serial que da Cientioso havia assim uns filhos únicos, depois, para quem conhece bem o teu trabalho, sabe que já não são filhos únicos, mas... E eu pergunto se neste caráter serial é pelo gosto do material que tu queres, se calhar, ou pelo simples gozo, ou por explorar até ao máximo, porque há de facto vê-se que há esse teu fascínio por materiais diferentes e o gajo cá está nestes, como é que se chama? Esponjas de cozinha ou de limpeza. Porquê, por exemplo, neste caso, nestes trabalhos, ou nestes, se é uma coisa que tu desenvolves por esse gosto de fazer em série, muitos deles quase que são imperceptíveis as diferenças, claro que depois se olhares bem percebes, mas ou seja por... eu não sei o que é que tu queres perguntar, mas na Cientioso há esses filhos únicos que lá estavam muito bem integrados no conjunto e que depois tudo aquilo faz sentido. Vê-se que há mais essa exploração do mesmo material de uma forma serial. Sim, mas... Isso é uma coisa que é comum no teu trabalho ou... nos desenhos, é. Ou se convive também bem com, de repente, pegar só num material e fazer uma coisa. Sim, das duas maneiras. É as duas coisas. Sim. Mas muitas das coisas da Cientioso pertenciam a uma família maior. Sim. Mas tu trabalhas por séries. Os desenhos eu trabalho sempre por séries. E as esculturas, quando não são... se forem pequenas, normalmente também às vezes trabalho-as por séries. Acontece também. O que eu acho curioso, Inês, quando estava a falar... Mas tem que ver com isso, com o gozo de ir... Sim, eu acho que sim. Sim, até estafares a coisa. Pois, exatamente. Sim. Desculpa ter sido interrompida. Mas é que eu acho curioso neste trabalho, é porque ele tem muitos anos, entre o princípio e o fim, e há uma insatisfação com o trabalho, ou por razões muito diferentes, ou a exposição não resultou, ou a exposição não estava completa, e então o Pedro foi fazendo até... aquilo que estava a dizer, até à exaustão, porque ainda não estava satisfeito. E isso é muito curioso esta série é muito diferente também do resto do trabalho, porque não tens nada com esta amplitude também. Não. Não só de quantidade... Nem de quantidade, nem de tempo. Nem de tempo, sim. Isso é um trabalho muito especial que atravessa muito o trabalho. Mas não te sei explicar porquê. Mas apesar da amplitude temporal do trabalho, é um corpo de trabalho que dá uma união enorme. Sim.
Ou seja, não Vais é... voltar. Exato, não é uma coisa não é uma coisa que dá origem a outra e que vai, não é? Quando o trabalho dá origem a trabalho, não é? É mesmo assim, pronto. Mas vai sempre diversificado. Neste caso não, é mesmo voltar a fazer diferente, mas é igual. Pois, sim. Mas sim, é uma situação particular. particular. Muito bem. Se não tiverem mais questões, agradeço imenso enorme por terem esta tarde. Desejo a todos uma boa Páscoa e muito obrigada. Muitos parabéns ao Pedro por esta belíssima exposição, por Obrigado. estas 3 belíssimas exposições. E obrigada ao Carlos mais uma vez por este convite. Obrigada. Obrigado também.